servlet, né? Sim. A gente já fez aquelas aulas, aí já dá para lembrar, né? É mais simples. Aí, eu vi que tu já tá pegando o parâmetro direitinho na linha 3, né? Aí a gente tem que ver, quando for passar o parâmetro lá pelo Postman, que é o que a gente vai usar para testar, tem que passar do mesmo jeitinho que tu tá pegando, porque ele é sensível à chave, né? Então, o N tem que ser maiúsculo, senão ele não vem. Ele tá dando get nome. Aqui, né? Normalmente, uma coisa que eu gosto de fazer depois a gente vai sempre construindo e vai refatorando o código, né? Mas uma coisa que a gente pode fazer é depois pegar essas variáveis e extrair como constante. Para a gente não ficar, um canto usa de um jeito e outro canto usa de outro, sabe? Beleza. Aí tu tem que lembrar quais são os campos que são obrigatórios para poder preencher o objeto, né? São os parâmetros que tem que receber. Tem que fazer a chamada para o serviço, depois que preencher o objeto. E também tem que ir lá na anotação Web Servlet, configurar ela para dizer qual é o caminho que a gente vai usar para chamar. Aí tu abre e fecha parênteses dessa anotação. Se tu dá um Ctrl espaço, acho que ele tem uma propriedade. Tu pode apagar o barra e dar só Ctrl espaço. Aí ele tem uma propriedade, acho que é o URL Patterns. Se tu der Ctrl espaço. Dá Ctrl espaço. Aí lá embaixo, ó, a penúltima. URL. Aí, isso. Aí tu vai ter que abrir e fechar colchetes, porque é um array, e aí tu passa entre aspas o caminho que tu vai chamar. Eu não sei se tu vai chamar, pode ser barra verdinha, né, ou qualquer um, depois qualquer coisa a gente muda. Eu falando com o microfone fechado. Tu teria que olhar lá no teu serviço, né, no Verdinha Serviço, quais foram os campos que tu deixou como obrigatórios. Está em branco ainda. A gente não ajeitou nenhum ainda, né? Pronto. Uhum. Então, a gente já pode fazer essas duas coisas, então. Criar aí o método incluir, que retorna void, né? Aí pode colocar aí void, incluir, que recebe uma instância de verdinha, um parâmetro. Aí eu lembro que, sei lá, pode colocar aí nome, espécie e gênero, por enquanto, depois a gente ajusta. Método requer. Ah, porque esse é declarado como classe, não como interface. Aí tem que só trocar o nome ali na linha 5 de classe para interface. Isso. Aí teria que aí acrescentar uma verdinha serviço, que não tem essa classe aí, nesse pacote.
Isso. E aí fazer os ifs para que não deixe o objeto verdinho ser nulo e nem as propriedades. Aí teria que fazer aí um if se o objeto verdinho estiver nulo, lançar aquela Isso. exception. Aí mesmo onde tu tá, na linha 9. Aí tu ia fazer um if verdinho igual a nulo. Aí tem que, o V minúsculo. Então, tu abre e fecha, e dá um throw, new, aí faz exception. Isso. Aí tu coloca runtime exception. R maiúsculo, de runtime. Pronto, aí coloca um ponto e vírgula, e aí tu coloca a mensagem, né, sei lá, a verdinha deve ser preenchida. Pronto. Aí tu também faz a mesma coisa para nome, espécie, por exemplo. Acho que nome de espécie. Só que aí, como o nome é uma string, aí tu vai fazer duas verificações no mesmo if, que é se o getNome é nulo ou se o getNome is empty, por exemplo, ou is blank. O isEnt, ele verifica se não está nulo, né? Mas deixa você botar espaço vazio. E o isBlank, ele verifica se não está vazio, mas também se a pessoa não colocou só espaço em branco. É um método da API da classe string. Aí ele tem um ponto isBlank. Pronto. Aí tu vai e também levanta a seção do mesmo jeito. A gente pode copiar de cima. Se botar o cursor aí e colocar Ctrl Alt e seta para baixo, ele duplica a linha e tu pode ir descendo com Alt, se quiser fazer assim. Assim, é só atalhos que a gente vai se acostumando a usar e ajudam. Se você quiser duplicar um bloco, você seleciona ele e dá Ctrl Alt seta para baixo, ele duplica tudinho. E aí, se você ficar segurando o Alt, você consegue mover o bloco selecionado para cima ou para baixo. E se quiser apagar a linha toda, é Ctrl D. E apaga. Aí esses atalhos facilitam que só, né? Precisa copiar as coisas. Aí tu vai fazer a mesma coisa para a espécie também. Aí depois faz a chamada para o DAO, chama do salvar. Só falta colocar aí o modificador. É isso. Dado.
Pronto, aí só falta tu ajustar as mensagens de erro. Pronto, o que ele tá reclamando lá, aí é o quê? Deixa eu ver. Request.getParameter. Se tu colocar o mouse em cima, pra gente ver qual é o erro. Eu acho que ele tá pedindo o método getParameter not defined. Ah, é porque é getRequestParameter, é o nome do método. Request. Ah, é porque, vê, na linha 16, tu tá herdando de HTTP Servlet, ao invés de tu tá herdando de HTTP... Não, tá certo, né? HTTP. Tá certo, é HTTP Servlet. Só que o parâmetro é que tá errado. No método do GET, ao invés de ser HTTP Servlet, é HTTP Servlet Request. Porque o Servlet é Servlet Request. Com R maiúsculo. Isso, é esse de baixo, o segundo. Pronto. Aí era isso. Aí por isso que não estava aparecendo o método. Ah, não, tá certo. Request é porque é ponto get parameter, não request parameter. É get parameter. Get parameter. Tava certo, eu disse errado. Isso. Aí tá falando só do ponto e vírgula. Foi na linha errada. É nome, espécie e gênero, se não me engano. Aí tu vai fazer o set, né? O que você teria que fazer? Você tem que chamar verdinha.set.setespécie.setgênero, certo? Uma coisa que a gente pode fazer também, que economiza, assim, tempo de trabalho, você poderia pegar e criar um construtor
de verdinha que recebesse nome, espécie e gênero, se você quiser, né? Mas para poder fazer isso, você pode passar na mesma ordem aí no seu construtor, nome, espécie e gênero, como argumentos separados por vírgula. Então, em onde tem verdinha, abrindo e fechando parênteses, pode botar nome, vírgula, espaços, espécie, vírgula de novo, gênero. Aí ele vai te reclamar que não existe esse construtor. Aí pode apertar aí Ctrl 1. Ó, ele dá a opção de você criar o construtor, tá vendo? Aí você clicar e ele vai lá na classe verdinha e cria o construtor, tá vendo? Aí você tem que fazer, aí você tem que pegar e aí você vai dar um Enter na linha 56 para separar do método de baixo, e dentro do método você vai fazer dis.nome, recebe nome, dis.espécie, recebe espécie. Aí você vai fazer as atribuições, né? Dis.espécie, vai receber espécie. Aí ele botou espécie 2, né? Aí pode refatorar, botar aí espécie mesmo, sem ser 2. Aí vai receber espécie e dentro do vírgula. Aí a mesma coisa você vai fazer para nome e vai fazer para gênero. Aí, Bruno, existe uma convenção que é o seguinte: quando você tem uma classe e você não escreve nenhum construtor para ela, né? Por padrão, ela tem aquele construtor vazio. Mas se você escreve um outro construtor diferente do vazio, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora, ele omite o construtor padrão. Aí, para poder manter essa compatibilidade, você tem que criar um construtor, só que sem nenhum argumento. É como se você repetisse esse método, só que sem nome, espécie e gênero. Ia criar um método público, aí tem verdinha, que abre e fecha parênteses e só isso. Isso aqui Para mesmo. poder manter a compatibilidade. Pode ser aí abaixo ou acima. Normalmente o que a gente faz é assim. Quando a gente tem os construtor, o construtor padrão, a gente coloca ele como o primeiro. E aí os demais a gente vai colocando abaixo. A gente poderia colocar em cima. Mas não é uma coisa que pode vai deixar de funcionar por causa disso, certo? Vou conversar. E aí você abre e fecha o pochete e só isso. Pronto. Aí você pode salvar. Aí quando você voltar lá no servlet, já não vai dar erro. Tá vendo? Porque senão você tem que ficar repetindo nas linhas, né? 7 nomes, 7 espécies, 7 gêneros. Aí essa é uma outra forma de fazer também. E aí você agora teria que chamar o serviço e chamar o seu método salvar, né? Serviço, vamos salvar. Acho que está incluir, né? Incluir. Pronto. Aí o que é que acontece, Bruno? A gente não implementou nenhum tratamento de exceção, né? Então, é uma boa prática a gente fazer esse tratamento de exceção, porque aí diferente da camada DAO, diferente da camada serviço, essa camada que a gente está, que é a camada de controle, ela retorna ou interage com dados do usuário, né? Então, vai aparecer mensagens para o usuário, né? E é uma boa prática que a gente, tanto para ser amigável, né, corretamente com o usuário, para ele entender o que tem que fazer, né? Como também para a gente não expor dados da aplicação, né? A gente fazer o tratamento da exceção. Aí a gente não vai fazer agora, a gente vai ver se está funcionando primeiro. Eu te mostro isso, certo? E aí depois a gente faz a alteração para tu entender por que é bom a gente fazer isso, certo? Ok. Então vamos lá. No teu banco de dados, tem alguma verdinha cadastrada? Ou tá limpo? Aqui.
É, só abrir aí, abrir lá na tabela verdinhas. Ela tá... Vou clicar ali onde tem aqueles quadradinhos. É, aí, view data. Só pra gente falar, ó, tem uma cadastrada, né? Beleza. Sim, ficou. Aí, a gente vai abrir o Postman. Não sei se tu já abriu. Já, né? Beleza. Aí, a gente vai... E agora, criar uma requisição, certo? Aí você vai... Eu acho que ele já tem, se tu botar o mouse em Workspaces, My Workspace já tá, né? Tu clica em My Workspace. Beleza. Aí você vai clicar naquele maisinho do lado direito, do lado de Overview, tá vendo? Aí, primeira coisa que a gente tem que fazer, subir a aplicação lá no Eclipse. Vamos ver se ele vai subir direitinho. Pode botar no debug, que é o do lado. Aí a gente consegue colocar um breakpoint. Certo? Tem algum erro. Descrição do erro, vamos ver. Mais um pouquinho. Ele está dizendo, falhou ao iniciar o serviço servlet, porque ele precisa de uma anotação que não foi encontrada. E verdinha serviços. Certo. Vamos ver aí. E verdinha serviço. E verdinha serviço, beleza. E o serviço em si. Vamos lá para a implementação. Verdinha serviço. Aí. Já sei. A gente não disse para o pode ser inicializada com arroba ou outlier. Para fazer isso, tu tem que ir na linha 5 e na linha 8, onde tu tá também, colocar o arroba outlier. Aí na linha 6, tu vai colocar um arroba service, que a gente tá dizendo que é uma classe do tipo serviço. Essa é isso. E na linha 11, o arroba outlier, que é para ele injetar esse dado, certo? Vamos ver agora, se a gente subir de novo, o que é que ele vai dizer. Viu? Pronto. Aí agora, vamos ver uma informação aí embaixo, eu já sei mais ou menos o que é, mas só para a gente confirmar. Lá no final, quando ele sobe, ele diz, ó, que o contexto e a porta, né? Pronto, então a porta que a gente vai chamar lá é 8080, e o contexto tá vazio, né? E qual é o nome do servlet que a gente colocou lá? O barra verdinha, a gente foi? No servlet. Então, tu vai lá no servlet, coloca um breakpoint no... Vai lá no verdinha servlet. Aí coloca um breakpoint aí no serviço, ponto incluir, na linha 30. Vai colocar um breakpoint, aí tu vai dar 2 cliques. Beleza. Aí vamos lá no Postman, para a gente preencher os campos, né? Então, você tem que botar aí, localhost, http, 2 pontos, marcado, né? Igual tá aí embaixo. Só que ao invés de ser barra user, você vai colocar barra verdinhas. Localhost 83. Aí, barra verdinhas. Pronto. Aí, o que é que você vai fazer? Você já escolheu o verbo certo, né? E ali já está o verbo get.
certo? E aí você tem que acrescentar a passagem dos parâmetros, né? É o que ele tem aí, chave e valor, né? Então, aí onde tem chave e valor, aí embaixo você vai colocar aqueles 3 parâmetros que a gente está esperando receber, que é nome, espécie e gênero. Vamos testar primeiro um caso de sucesso. Tu preencher aí os valores com qualquer informação que tu tiver aí na cabeça. Aí depois que você preencher, você clica ali em send. Uhum. Ó, 404, não encontrou, né? O caminho barra verdinhas. Vamos ver se a gente escreveu certo. É verdinha sem S, por isso que ele não achou. Pronto. Você aperta send de novo. Você manda trocar isso. Tá vendo? Ó, ele veio com tudo preenchido direitinho, porque a gente colocou exatamente do mesmo jeito, né? O nome do parâmetro. E aí, se você for abrir o objeto verdinho aí no canto direito, onde tem variáveis, se tu abrir a variável verdinha, ao clicar nessa setinha que tem do lado esquerdo, né? Lá, isso, aí você vê que as propriedades estão preenchidas, né? Nome, espécie e gênero, que é o que a gente fez lá no construtor, certo? E aí você pode, se você quiser, né, seguir a sequência ou não, mas você pode apertar ali no verdinho, no canto esquerdo, onde tem, parece uma pilha de erro, né? Na verdade é uma pilha de execução, mas lá no canto esquerdo da tua tela, né? Se tu subir, lá em cima tem alguns controles que a gente pode usar para trabalhar com o debug. Eu não sei se você conhece essa setinha que tem amarela. Tem umas 3, como se fosse assim, umas 3, isso aí, ó, aí tem F5, que é essa step into, F6 e F8. Da direita, tá? F7, né? F7 e F8. F8 é aquela seta da esquerda que é verde com a barra amarela na esquerda, perto do Pará. Na mesma linha que tu estava vendo, pronto. Aí ela passa direto. Aí tu aperta nela aí. Aquelas outras, F5 e F6, são as que você pode ir passo a passo, entrando em cada parte da execução do método, ou você pode mandar passar direto, feito a gente fez, né? Aí, vamos ver no banco de dados agora e atualizar lá a nossa tabela para ver se ele inseriu. Um refresh aí. Aí tu vai dar um refresh, tu vai apertar ali naquela seta preta que tem lá em cima. Isso. Não inseriu, não foi? Uhum. Continuou o que estava Vamos antes. ver se deu algum erro. Vamos ver no console e vamos ver no... Aqui. Deu algum erro aí mesmo. Vamos aumentar o... Ah, já sei o que é. Ele está reclamando o seguinte. Vê a mensagem de erro que ele está dizendo. Vê ela do começo. Erro no server, pode ir descendo mais. Pode ir mais. Aí ele mostra toda a pilha de execução, certo? Todos os métodos que ele chamou. Aí, não pode executar o statement. Statement é qualquer coisa que a gente manda fazer no banco. Ele cria esse objeto do Java, que é o statement. Aí você vai descendo, aí... E aí ele está dizendo, ó, erro, né? E de chave duplicada no banco, né? Ele está dizendo, ó, duplicate key value violates unit constraint verdinha PQ.
Ele está dizendo o quê? Ó? Chave duplicada viola a constraint, a regra, né? O constraint é uma regra de banco, de unicidade, verdinha, pequi. Que isso quer dizer o quê? Ó, ele está dizendo na linha de baixo, ó, a chave já tem uma verdinha cadastrada no banco com o identificador 1, tá vendo? Sim. Então, certamente aquele objeto que está lá cadastrado, tá vendo? Ele já tem um ID1. Por quê? Lembra que a gente configurou o banco para usar uma sequência automática? Uhum. E ele automaticamente preenchendo um. Como a gente inseriu esse registro pela mão, ao invés de ter inserido pela aplicação, ele não incrementou a chave. Ele incrementou porque para o banco, para o sistema, a gente ainda não tinha pedido o próximo, em nenhum momento. Sim. Aí, automaticamente, ele atribui um, né? Aí, o que vai acontecer agora? Ele foi, tentou salvar, só que no banco tem uma regra que diz que só pode ter registros com as chaves primárias únicas, né? Não posso ter dois registros cadastrados com o ID1. É por isso que ele deu erro. Aí, o que é que acontece? Se tu... Vou aproveitar para te mostrar uma coisa. Se tu abrir o Postman, vamos ver o que é que está lá. Certamente tem um erro 500, ó, que é um erro de processamento do servidor. E olha o que ele coloca aí na pilha, tá vendo? Ele coloca toda a tua pilha de execução. Uhum. Uma pessoa consegue, com pouca leitura aí, saber o nome das tuas classes, saber que tecnologia tu tá usando, consegue saber que tu faz conexão com o banco usando JPA e tal. Então, aí tem dois aspectos negativos, né? Não ajuda o cliente a resolver o problema, porque dificilmente a pessoa que usa o sistema é uma pessoa técnica, né? Uhum. E também expõe um monte de informação sensível do sistema, né? Então, para a gente evitar esse tipo de coisa, né, a gente faz o tratamento de exceção, que significa a gente encapsular a chamada ao serviço, que a gente tem lá no servlet, né, que é quem faz a chamada aí, por um bloco try-catch, né, que é para a gente tratar a exceção e lançar a mensagem de forma adequada, tá? A gente colocaria aí um try. Se tu der um try, escrever o try e der contra espaço, ele preenche para tu já o bloco todo. Isso. E aí tu segurando o Alt, tu pode arrastar esse método lá para cima. Deixa eu chamar aqui. Beleza. Como é que a gente faz para tratar a exceção, né? Tudo que der exceção, ele vai entrar aí nesse bloco cat, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, né? Na linha 28, a gente dá um enter e criar uma variável string para a gente colocar nela qual a mensagem que a gente vai retornar para o usuário. E tem dois cenários possíveis, né? A gente vai retornar alguma mensagem de sucesso, né? Ou a mensagem de erro. Então, uma boa prática que a gente faz é criar, como tem mais de uma possibilidade, né? A gente cria uma variável, inicializa ela com o valor padrão, que seria, sei lá, verdinha incluída com sucesso. Como a gente só tem um caso aí, né? A gente pode fazer assim. E aí, lá no bloco cat, tu vai pegar e vai ter que... A mensagem vai ser diferente, né? Aí tu vai e altera a referência, né? Tu coloca aqui mensagem, vai receber a mensagem que veio no erro. Aí, como é que a gente faz para pegar a mensagem? Você chama e.getMessage, que é um método... que é aquilo que a gente inicializa quando passa a mensagem no construtor, certo? E aí, na linha 35, você insere uma nova linha e você vai retornar essa mensagem para o usuário, certo? Lembra que a gente retorna essa mensagem, qualquer resposta para o usuário, a gente usa o objeto response que está aí na assinatura do método, certo? Então, para colocar uma mensagem de retorno para o usuário, você vai fazer aí res, que é o nome da sua variável do response, ponto, response.getOutputString, quero escrever na saída, isso, ponto print.
que é o método que ele escreve no corpo do envelope. Aí você passa aí, manda imprimir a variável mensagem. Né? Quando tu salvar, ele já vai fazer o redeploy. Só que aí tem duas coisas. Quando tu mandar executar o mesmo método lá, sem passar parâmetro, ele não vai dar mais erro, porque quando ele pedir a próxima sequência, já vai estar no 2. Porque ele já chamou o método da sequence, que é o que gera o identificador uma vez. Aí, se ele não é independente de ter conseguido inserir ou não, quando tu chamar o próximo, ele vai mandar o próximo, certo? Certo. Então, a gente não vai cair no mesmo erro, mas aí você já vai ver como resultado a mensagem de sucesso direitinho. Porque, como a gente não tinha escrito nada no response, ele ia retornar um HTTP 200, mas não ia retornar nenhuma mensagem para o usuário, né? A gente ia inferir que, como foi uma mensagem de retorno 200, ele fez alguma coisa, mas aí a gente não disse para o usuário o que foi que fez, né? Aí agora vai aparecer. Aí se tu executar o postman de novo, a gente já vai ter outra resposta aí. Ele vai parar lá no breakpoint, pode apertar lá naquela setinha para passar direto, a verdinha, isso. Aí, ó, verdinha incluída com sucesso, tá vendo? Vamos dizer ali que você desmarque a caixinha nome para não passar o campo nome, por exemplo, e manda enviar. Pode tirar lá o breakpoint se quiser, ou apertar F8 quando ele chegar. Como a gente disse que o nome é obrigatório e a gente não preencheu, vamos ver se ele... Ó, o nome verdinha deve ser preenchido, tá vendo? Uhum. Então, foi isso que a gente fez ontem, né? A gente já conseguiu reproduzir no teu. Né? Já conseguimos ligar a camada de controle com a camada de serviço com a camada do DAO, né? Aí a gente já tem aí boa parte do caminho andado, né? Que o nosso próximo passo agora seria a gente conseguir começar a construir a tela com o usuário, né? É o que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? Acho que tu tá achando estranho aí, porque tá na visão de debug. Se tu for lá no canto superior direito do teu Eclipse, tu pode mudar para a visão do Java. Essa. Aí dá para tu ver melhor. Outra coisa que tu pode fazer, Bruno, é lá naqueles 3 pontinhos brancos em cima, perto do Package Explorer, tu pedir para botar a visão Package Presentation como hierárquico. Deixa eu descer mais, depois de filtro, bota como hierárquico, fica mais fácil de ver os pacotes, certo? Aí, o que é que a gente pode fazer, por exemplo, né? Vamos dizer que você queira, sei lá, listar as verdinhas que tem cadastradas, certo? Tem 2 alternativas aí que a gente pode fazer, se você quiser listar o que está cadastrado no banco. Você pode usar o mesmo verbo que a gente está usando, que é o get, e aí o usuário passar como parâmetro se ele quer listar ou se ele quer incluir, tá? Uma outra coisa que a gente poderia fazer é, ao invés de usar o verbo get, usar outro verbo, usar o verbo post, e sempre que chamar aquele verbo post, por exemplo, a gente sempre retorna o listar, né? Então, tem mais de uma forma de fazer, tá? Então, o que é que a gente poderia... a gente pode fazer das 2 formas. A gente pode, por exemplo, aqui agora, só para não misturar muito código, usar o verbo do post. Então, eu vou escrever o verbo do post, por exemplo, para a gente fazer esse listar. Então, tu dá um enter aí, 2, mais um, aí digita do, e bota o P de post e dá o Ctrl espaço. Tá vendo? Ele já sobrescreve. Aí, o que você vai fazer aí? Você não precisa pegar parâmetro, não precisa pegar nada, porque você sabe que quando tá, você definiu, né? Para quem vai usar a sua aplicação, que quando está chamando o verbo do post, você vai retornar
a lista dos objetos que tem cadastrado, né? Então, você vai chamar o seu serviço, vai pedir para listar, só que a gente não tem implementado, né, o método listar no serviço, não é isso? Uhum. Aí você botar em serviço, ponto listar. Aí ele não existe aí, né, a gente está causando erro, mas não tem problema, tá? Botar em serviço, ponto listar, e abre e fecha parênteses, e bota ponto e vírgula. Eu vou te mostrar uma outra forma de você fazer seguindo a sequência. Aí você vai ver que não existe um método. Quando você clicar em Ctrl 1 aí, se estiver no listar, ele vai dizer, ó, não existe esse método no serviço. Quer criar? Aí você pode clicar aí ele vai abrir a classe e vai acrescentar para você, tá vendo? Sim. Aí, quando você salvar, automaticamente, como a interface e o verdinha serviço implementa, pode mandar terminar aí, para ele não ficar parando e subindo toda hora. Automaticamente, a sua classe verdinha serviço vai dar erro, né? Porque tem um método definido na interface e está faltando implementar lá. Você aperta Ctrl 1 aí, ou aperta aí na luzinha, manda implementar o método. Aí ele já adiciona ali o esqueleto embaixo. Né? Essa é uma outra forma de você ir seguindo e tirando vantagem do editor de código, né? A gente já sabe que vai criar, aí já facilita, né, a escrita dos nomes dos métodos. E aí, o que é que você precisa fazer para listar? E chamar qual a camada que vai te dar os dados. Isso. Você pode usar um método que lista tudo, que é o find all. Só que aí você precisa retornar, né, esse método aí. Se você botar o mouse em cima do nome find all, ele te mostra a assinatura do método, tá vendo? Ele retorna um iterable, né, que é uma, tipo um list. Então, você tem que, antes da sua chamada DAO, você tem que botar um return. Return, isso daí. Aí você vai ter que alterar a assinatura do seu método para retornar, em vez de void, uma lista de verdinhas. Um list de verdinhas. Aí o list de Java tem que ser com L maiúsculo. E a gente tem que... Aí tu dá um Ctrl Shift O para ele importar. Aí esse Java útil list, o penúltimo da lista. Isso. E aí você tem que tipar ele usando genéricos, aquele que abre e fecha o colchetes, ou, desculpa, depois do lista é maior que e menor que, né? Aí você bota menor que e coloca a variável, que é verdinha, né? A gente vai retornar uma lista de verdinha. Certo? Aí tem que ser o verdinha com o V maiúsculo, que é o tipo. Certo? Aí você dá o Ctrl Shift O. Beleza. Aí a gente tem dois erros aí. Vamos corrigir primeiro. Tu pode copiar esse que tem lista verdinha, copiar essa declaração. A gente vai ter que alterar lá na interface, né, para ficar igual. Aí, verdinha serviços, a gente tem que ir lá e alterar de void e tu cola aquilo que a gente copiou, certo? Salvando aí, a gente corrigiu o primeiro erro. E aí, no verdinha serviço, ele está reclamando, né? Se tu botar o mouse em cima, ele vai dizer, ó, que não é o mesmo tipo, né? Mas iterable é um tipo de lista. Então, você pode pedir para ele dar o cast e clicar em salvar. Aí, automaticamente, como o DAO já retorna a lista no serviço, a gente não precisa fazer nenhuma regra de negócio, porque a gente não tem que ter nenhum pré-requisito para poder listar, né? Então, aí você vai lá no verdinha servlet, e a gente já vai ter o retorno, né? Esse método aí vai estar retornando uma lista, né? Aí o que a gente pode, vamos ver o que acontece se a gente mandar escrever direto a lista no response, né? Então, você ia pegar, do mesmo jeito que a gente fez na linha 36,
você vai fazer, né, passando a lista como parâmetro. Você vai request.getFootstring.print e mandar. Pode até copiar lá de cima, se tu quiser. Vou dar um link também. Só que ao invés de print mensagem, teria que passar a lista. Então, tu pode extrair, selecionar a tua linha 41 toda, clicar com o botão direito, mandar refatorar, infecto, para uma variável, local variável. Extract local variable. Isso. Aí ele vai criar uma variável, tu pode botar o nome dela verdinhas, ela é uma lista de verdinhas, né? E dá um OK. Aí o que é que ele está fazendo aí? Ele está guardando, né, o retorno da lista nessa variável. E aí você manda imprimir ela no... Pronto. Aí é porque a tua variável aí nesse método está como resp, ao invés de res. Vou botar um P. Aí o método vai reclamar, por quê? O print, ele não imprime lista, né? Uhum. Se tu colocar o teu cursor aí no... Antes do V de verdinha, dá um Ctrl espaço, tu vai ver que ele só aceita imprimir, ó, booleano, char, double, float, tá vendo? Sim. Long ou string. Aí o que a gente tem que fazer, né, para imprimir? A gente vai ter que fazer uma manipulação nesse retorno da lista para transformar ela numa string, para poder imprimir, certo? Então, a gente vai dar um Enter na linha 42, né, e vai fazer um for each. Aí você digita aí for e dá um Ctrl espaço. Ele já tem a opção ali, ó, for each. É o terceiro. Isso. Ele vai iterar sobre a lista, tá? Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que guardar essa string para poder imprimir, tá? Então, na linha 42, a gente vai dar um outro Enter e vai criar uma variável, né, para guardar isso. A gente pode ter uma variável do tipo string e ir concatenando várias vezes, né, na lista, tá? Isso é um jeito de fazer. Então, você pode definir aí como, sei lá, resultado vai ser igual a uma string vazia. Certo? Pronto. E aí, a cada vez que a gente iterar na lista, que é o que a gente está fazendo na linha 45, a gente vai pegar resultado e vai concatenar, porque se a gente sempre der igual, a gente vai estar sempre sobrescrevendo a referência. Uhum. Para não sobrescrever, a gente concatena. Você pode fazer de duas formas. Você pode botar resultado igual a resultado mais os dados da verniz que a gente vai imprimir, ou você pode usar o mais igual. Isso. E aí, qual é a boa prática? Chamar verdinha ponto toString. Porque o ideal é que a gente sempre use o toString dos métodos, né? Então, só que a gente não tem implementado, né, o toString do verdinha. Então, a gente vai ter que ir lá na nossa entidade verdinha e sobrescrever o método. A gente vai sobrescrever o método toString, tá? Normalmente, a gente coloca ele lá como o último método da classe. Depois de todos os gets e sets, a gente, se tu digitar aí to e o S de string maiúsculo e der um Ctrl espaço, ele já te dá o método para sobrescrever. O que significa isso? O toString é um método que, por padrão no Java, né, por todos os objetos, a gente
usa para retornar uma string que representa aquele objeto, né? Então, a gente pode retornar aí o que a gente quiser, certo? Só que a gente pode escolher ali a gente não vai imprimir normalmente todas as propriedades do objeto, nem sempre é necessário. A gente pode escolher aí as que a gente acha importante, né? Para seguir a linha do que a gente está fazendo, a gente pode retornar sempre a concatenação aí do identificador com o nome, gênero e espécie. Então, onde tem super.toString, pronto, bota aí return. Aí, onde tem super.toString, tu vai fazer this.id, que é o identificador, né? Tu pode tirar esse super.toString, a gente vai substituir esse trecho, certo? Que ele está chamando do super. Aí vai chamar this.id, aí dá um espaço e concatena com this.nome, ponto espécie e ponto gênero. Bota mais, aí this.nome, mais this.espécie e gênero. Só um instantinho, você não. Pronto, voltei. Aí, o que é que a gente vai fazer aí? Entre uma propriedade e outra, a gente pode concatenar um separador, um espaço em branco ou um traço, porque senão vai aparecer tudo grudado, sabe? Aí a gente faz isso entre todas as propriedades. E é sempre uma boa prática, né, para todos os objetos que a gente cria, principalmente os objetos que são persistidos no banco, ou que trafegam para a camada do usuário, a gente implementar o toString e o equals, pelo menos, sabe? Às vezes até o hashcode. Aí a gente, quando for andando mais no projeto, a gente vai fazendo essas coisas, certo? Então, salva aí o verdinha, né? E lá no servlet já está usando o toString, e é só passar aí como parâmetro, ao invés de verdinhas, o resultado. Então, eita, o que a gente está fazendo na linha 45, tu está chamando a lista e não a variável, tem que ser verdinha, sem S. Aí, onde está concatenando com a string na linha 45. Porque senão tu tá dando o string da lista do... Pronto. Que é uma outra variação que eu vou te mostrar, certo? A gente pode fazer assim, salvar, aí tu inicializar o teu projeto, né? Debug mesmo? Pode ser debug, a gente já desabilitou o breakpoint, não. Pode clicar subir lá em cima, perto do verdinho que parece com o do Spring Boot, tem um círculo com traço cortado para a esquerda. Ok. Pronto, aí ele pula todos os breakpoints, se você tiver no debug. Você marcar ele vai automaticamente fazer aquele F8 que a gente fez, certo? Certo. Pronto, ó, já iniciou verdinhas. A gente volta lá no Postman. Aí vamos criar um novo envelope para a gente não misturar com esse, certo? Você clica, aí pode copiar o do outro ali até verdinha. Cola aí. Ao invés do método do verbo get, qual o verbo que a gente quer agora? É o post. Pronto. Aí, quando você enviar o request aí, o send, ele deve bater naquele método. Ó, tá vendo? Ele já trouxe, né, o que está cadastrado no banco. Mas perceba aí que a gente tem dois registros no banco que está mostrando, ó, o 1 e o 2, tá vendo? Ó? Ele tem um espaço null, cactácea null.
Aí o outro objeto já é 2, planta, espécie e gênero, tá vendo? Se a gente quiser mudar isso, a gente faz o quê? A gente volta lá no método, que é o que eu queria te mostrar. A gente pode usar o toString da lista. Então, a gente iria apagar aí a linha 43, 44, 45, 46. Se quiser, pode só comentar. Mas era só queria te mostrar ali que ao invés de tu chamar no print resultado, tu chamaria verdinhas ponto toString. Ao invés de resultado, na linha 47, tu ia chamar verdinhas ponto toString. Porque como é uma convenção no Java, o que é que acontece? Tu tá chamando o toString do list. O list é uma lista de objetos. Ele automaticamente chama o toString para cada um dos objetos dentro da lista. Aí tu vai ver que quando tu salvar aí, e a gente mandar executar de novo o método, ele já vai aparecer ali esteticamente mais bonitinho, o retorno. Pode apertar ali em send. Ele trouxe separado por vírgula, deu um espaço, tá vendo? Ele já traz um negócio mais arrumadinho. Entendeu? Uhum. Mas é só convenções. Aí a gente tem uma outra forma também, que é o seguinte. Existe uma forma de você representar objetos em texto, que eu não sei se tu já ouviu falar, é muito usado, principalmente em programação web, que é o JSON. O JSON é uma forma de você representar objetos hierarquicamente via texto. Então, tem bibliotecas e tem estratégias que a gente pode usar para retornar esses objetos com uma forma de JSON. Aí a gente pode ver isso em outra aula também, se quiser. Mas o objetivo da gente aqui foi cumprido, de a gente conseguir fazer a chamada, né? Conseguir usar mais de um verbo, conseguiu, né? Fazer mais de uma operação, conseguir fazer a operação de incluir, conseguir fazer a operação de listar, tá? E aí, o próximo passo é que a gente consiga agora começar a trabalhar a interface com o usuário, a gente conseguir construir a tela, né? Então, o que é que vai ser a nossa próxima entrega do projeto? Vai ser a gente conseguir construir, vai ser a revisão que a gente fez da camada de dados, né? Todos os mapeamentos, ajustou, com o banco criando direitinho, com a camada de serviço funcionando, com regra de negócio que a gente já colocou, com a integração com a camada de controle, já tendo implementado o servlet, fazendo a chamada para a camada de serviço, né? Então, a gente já conseguiu ali construir o sistema e está faltando só, quando a gente fala do MVC na nossa arquitetura, né, o model e o control, a gente já fez o model, já fez o control, que é o controle, está faltando só a view, que é a interface com o usuário, que é o que a gente está fazendo aí com o Postman, né? A gente está simulando uma tela, a chamada do que a tela faria via Postman. Então, o próximo passo é que a gente consiga construir uma tela, acho que em JSP mesmo, para ser mais objetivo, que assim, existem vários outros frameworks, aí é onde a gente poderia juntar, né, usar um React da vida, poderia usar um Angular, poderia usar o que fosse, né, para construir a tela com o usuário, tem JSF, tem JSP, né, mas se a gente for para um framework mais avançado, como o React, por exemplo, a gente tem que entender toda a arquitetura dele para poder criar a tela, e a gente só tem aí mais 3 semanas de aula, né, Sim. então fica muito, assim, apertado, né? Se for para fazer de qualquer jeito, dá para fazer, mas é importante que vocês entendam o que está fazendo, né? Então, acho que talvez a gente use o JSP mesmo, né? Para fazer essa chamada, certo? Aí, nas próximas aulas, né? A gente vai começar a ver isso. Aí, eu espero de vocês no projeto que vocês, como dupla, né? Do projeto, cada um escolha uma funcionalidade, certo? E consiga aí, de uma funcionalidade, a gente conseguir fazer pelo menos um incluir, um listar e um excluir de cada uma das entidades, certo?
Ok. usando as regras de negócio direitinho e tal, e aí na próxima entrega eu vou considerar essas duas funcionalidades, certo? Cada um faz uma funcionalidade, um pode ajudar o outro, trocar ideia e tal, né? Mas que a gente tem que ter por projeto aí duas funcionalidades ok, tá? Para fazer Certo. o incluir, o listar e o excluir, por exemplo, tá? E aí nas próximas, aí vocês já podem ir seguindo isso no projeto, porque já tem os exemplos, a gente já fez junto e tal, podem ir fazendo. Se surgirem dúvidas, né, ou qualquer coisa do tipo, a gente tem os momentos síncronos, né, então vocês já podem aí correr atrás do que é o entregável da segunda interação. E enquanto isso, a gente vai, nas aulas agora, começando a construir as telas, tá? É onde a gente vai começar a usar aí HTML, alguma besteirinha de CSS, não vai ficar muito bonito como poderia, mas pelo menos a gente consegue fazer um exemplo de cima a baixo, com tudo funcionando, com teste, e a gente vê no dado indo para o banco, certo? Ok. Era isso que eu tinha para mostrar hoje. Não sei se tem alguma dúvida, alguma coisa que você esteja inseguro ainda, alguma coisa que eu possa ajudar e conversar Acho que mais. não. Por enquanto não. Aí lembrar, né, de comitar do código no GitHub para não perder, tá? Uhum. Se precisar de alguma ajuda, tem a mim e tem Daniel também. Certo. Tá joia? Eu vou parar aqui a gravação, vou colocar